Salve! Bem-vindo a todos! Esse é mais um episódio do canal de YouTube da TV Rádio Big Bang, que hoje vai tratar sobre a produção científica. Um dos primeiros aspectos que é importante mencionar brevemente nessa série é como é que funciona a produção científica de um laboratório, e particularmente um laboratório como o nosso, que faz pesquisas na área de ciências biomédicas, né? As pessoas têm a sensação que ciência é um troço mágico, que você vai lá, faz um experimento e já está tudo pronto para relatar, discutir, comunicar, e não é assim. Eu notei isso muito claramente na época da Copa do Mundo, quando a gente fez a demonstração da abertura da Copa, né, do Juliano chutando a bola com exoesqueleto. No dia seguinte, as pessoas estavam cobrando a gente onde estavam os trabalhos publicados sobre a demonstração. Quer dizer, isso mostra claramente que as pessoas não têm a menor ideia de como é que funciona o processo de produção científica. E é isso que é importante a gente ter claro. Primeiro, você tem que ter uma ideia. E de 1000 ideias que você tem, que você acha que são espetaculares os primeiros 10 segundos da ideia, no dia seguinte, geralmente você descobre que 99% delas não vão dar em nada. Então você tem que gerar ideias num volume muito grande para encontrar uma que seja viável do ponto de vista de exploração científica, seja ele teórico, né, que é uma das formas de fazer, mas no meu caso, experimental. Você gerar um experimento viável, algo que pode ser realmente testado, você primeiro tem que ter uma ideia e uma hipótese do que você está procurando. Você está realmente tentando responder uma pergunta, mas antes de você entrar no laboratório e começar a fazer qualquer coisa, você tem que ter a pergunta. Quando você tem uma boa pergunta, mesmo que a resposta seja negativa, mesmo que você vá lá e descubra que a sua hipótese era incorreta, você falsifique a sua hipótese, a contribuição é muito importante para a ciência, porque vai evitar que outras pessoas sigam esse caminho e percam tempo buscando algo que não vai dar em nada. Aliás, alguns filósofos da ciência, como Popper, por exemplo, acreditam que a função precípua da ciência é exatamente essa, é testar e falsificar hipóteses. No nosso caso, em ciências biomédicas, você tem uma hipótese e você desenha um experimento, que é o que a gente faz todo dia. Você desenha um experimento para testar essa hipótese. Bom, aí você tem que conseguir os recursos, você tem que captar recursos para fazer experimento. Você precisa ter um laboratório, você precisa ter pessoas trabalhando com você, porque em neurociência hoje as equipes são extremamente grandes, multidisciplinares, elas requerem envolvimento de diferentes tipos de profissional. Na minha área de neuroengenharia, por exemplo, eu hoje tenho estudantes de ciência da computação, engenharia, eu tenho até filósofos trabalhando no laboratório, gerando hipóteses e discutindo teoricamente quais são as implicações dos nossos achados. Quando você decide o experimento e você põe no papel todos os passos, aí você está pronto para realizar que para mim é o ato fundamental, é você realmente criar uma representação da sua hipótese e tentar fazer o processo de validação ou falsificação. Na verdade, você faz os dois ao mesmo tempo, quando você está realizando o experimento. Bom, você realiza o experimento, você está coletando dados que podem ser extremamente complexos. No caso da Copa do Mundo, por exemplo, do projeto Andar de Novo, nós coletamos dados durante meses e durante a demonstração nós estávamos coletando dados. Pela primeira vez na história, registros cerebrais foram feitos num estádio de futebol cheio de gente, né, 60 mil pessoas e 1,2 bilhões de pessoas assistindo. Vocês podem imaginar como foi esse experimento. Foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida e eu tenho certeza que a maioria dos cientistas, ao saber o que nós realizamos naquele dia, concordariam comigo. Uma vez que você coleta, e no nosso caso nós estamos falando de dezenas de terabytes de dados coletados, você tem que, uma vez que o experimento foi concluído, aí você vai analisar os dados. E o que as pessoas talvez não saibam é que a análise dos dados pode demorar anos. Por exemplo, lá no CERN, na Suíça, o maior acelerador de partículas do mundo, os experimentos podem durar segundos, mas a análise dos experimentos pode demorar anos. O material é tão grande, a informação que coletada é tão grande, que você leva anos analisando os dados. Bom, meses depois, quando você analisou os dados, você tem que escrever, relatar o que você encontrou. Vai levar mais uns 3, 4 meses para você escrever um documento. Aí,
você tem que mandar esse documento para uma revista especializada que vai julgar o mérito de tudo isso que eu acabei de falar, da sua ideia, da sua hipótese, da qualidade dos experimentos, dos seus dados e das suas conclusões. E aí vem um ponto que provavelmente ninguém sabe. Fazer ciência é muito peculiar, porque você acha os seus resultados, você põe no papel, você escreve um manuscrito, e você manda para os seus competidores diretos julgarem se vale a pena ser publicado ou não. Então é mais ou menos o seguinte, um cara da Coca-Cola descobre uma nova forma de fazer um refrigerante, imagine se ele tivesse que mandar para a Pepsi dizer que ele pode gerar um produto. Quer dizer, todo mundo acha que ciência, cientistas são diferenciados, pessoas que vivem no Olimpo, que só pensam no bem da humanidade. Welcome to reality. Não é nada disso. O cara que está lá e que vai receber esse relatório está competindo com você. Está competindo por uma série de recompensas na carreira dele, no prestígio dele, no dinheiro que ele vai conseguir. Então, hoje em dia, é um processo brutal, é um processo terrível, onde você briga quase durante um ano para provar para esse cara e para o editor, né, que o que você está fazendo está bem feito, que está realmente correto, que o que ele está reclamando é picuinha ou não é válido. Tem muitos revisores que te ajudam, claro, que são pessoas que estão pensando no bem da área, no bem do campo, mas é importante que as pessoas saibam que é uma briga de foice, porque tem muita gente que quer realmente segurar esse trabalho porque está competindo com você. Pois bem, depois de todo esse processo, quando o editor te manda uma carta, depois de meses esperando a primeira revisão, nunca, muito raramente, o trabalho é aceito imediatamente. Você tem que ir para um segundo round, porque você vai comentar as críticas, vai mandar de volta para o cara da Pepsi, e o cara da Pepsi vai dizer, pô, você é da Coca-Cola, não sei se vale a pena. E fica nesse vai, não vai, durante 2, 3, 4 vezes. Ou seja, pode demorar 1 a 2 anos para o seu trabalho ser aceito. No que ele é aceito, ainda vai ter o processo de produção, o processo de preparação para a publicação. Nessa brincadeira, uma ideia pode ter sido gerada 5, 6 anos antes do primeiro trabalho aparecer na literatura. Curiosamente, na era da internet, na era da comunicação de alto throughput, em que todos nós estamos conectados, se qualquer coisa, esse processo está levando mais tempo do que quando eu comecei a ser a cientista aqui na Universidade de São Paulo. Para gerar ciência de alto nível, você tem que investir anos da sua vida, e eu nem estou falando do processo necessário para você se formar como cientista e conseguir começar a gerar suas próprias ideias. Isso leva décadas. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente para poder falar de ciência de ponta. Mas essa é uma outra história.